Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 24. Ovo escolhido. Oh, se não é o Yusha-sama. Em que posso servi-lo hoje? O gentil traficante de escravos apareceu sorrindo para nos cumprimentar. Olha só, sussurrou o comerciante, surpreso, enviando um olhar curioso para Rafalia. Que mudança incrível! Nunca imaginei que essa menina cresceria tão bem. Ele falou enquanto abaixava os ombros como se estivesse desapontado. O que foi? Perguntei. Pensei que você seria mais parecida com nós. Isso é lamentável. O que quer dizer com isso? Estava curioso, mas achei melhor ficar quieto. Traficantes experientes usam escravos de alta qualidade até estarem quase mortos. Ele concluiu de forma casual. Então que você os considera produtos descartáveis, não é? Falei, de forma meio grossa. Naofumi-sama? Rafalia olhava para mim com preocupação. Me tornei bem mais confiante depois do que aconteceu no castelo. A situação atual era bem melhor do que da última vez. Então é assim, que excitante. O traficante de escravos, talvez surpreso pela minha resposta, soltou uma gargalhada. Bem, deixa eu dar uma olhada, parece que ela conseguiu se desenvolver muito bem. E já que não é virgem, que tal 7 moedas de ouro? Por que está falando como se eu fosse ser vendida? Aliás, ainda sou pura. As palavras de Rafalia chocaram tanto o comerciante que ele não conseguia nem fechar a boca. Meu Deus! Então o que acha de 15 moedas de ouro? Posso confirmar se ela continua virgem? Naofumi-sama. 15 moedas de ouro pela Rafalia. Naofumi-sama. Ei, por favor diga algo. Era dinheiro suficiente para comprar o lobo de nível 75. Enquanto pensava nisso, Rafalia apertou meu ombro com força enquanto fazia uma cara assustadora. Naofumi-sama, se continuar brincando, eu vou ficar brava. O que há de errado? Você pare bem brava. Esse cara está querendo me comprar e você parece interessado na ideia. Estou apenas entrado na brincadeira. Tive que inventar uma desculpa. A Rafalia conseguia ler meus pensamentos mesmo sem eu ter falar nada. Mas não deveria nem pensar na possibilidade de vender a única pessoa que confiou em mim. 15 moedas de ouro, o aperto ficou mais forte quando sussurrei isso. Ai, isso dói. O poder de ataque da Rafalia se tornou maior que a minha defesa. Isso ajudaria muito nas batalhas futuras. Sabe, acho que vou fugir. É brincadeira. Só estava pensando em quão bonita e incrível você se tornou. E isso, Naofumi-sama. Por algum motivo ela ficou envergonhada. É meio irritante, pensei. Mas por quê? Disse alguma coisa para deixá-la assim? Bem, ela não está à venda. Compreendo, que pena. Então, como posso ajudá-lo? Você não ouviu sobre o tumulto no castelo? Claro que ouvi. A marca de escravidão foi removida, não é? Respondeu o traficante, sorrindo para minha pergunta. Se você já sabe da situação, tudo fica mais simples. Em primeiro lugar, não pergunte se você já sabe por que viemos aqui. Podíamos ter evitado essa conversa sobre vender a Rafalia. Que coisa! E, só para você saber, mesmo o rei falando aquelas coisas, o sistema de escravidão continuará a existir. Pensei que os nobres não compravam escravos? Não, mas é claro que não. Há vários donos de escravos entre os ricos. Afinal, são bem úteis. Aquele rei lixo, dizendo aquelas coisas enquanto apoiava Motoyasu, o herói da lança. Não existe a possibilidade dos nobres se rebelarem por conta disso? Eu iria, se fosse um. Seria bem engraçado se isso acontecesse. E aposto que o país iria melhorar depois disso. Bem, há várias facções no reino. Se eles se rebelarem, aqueles que iriam acabar em prejuízo seriam os próprios nobres. Sim, aquele velhote barbudo tem tanta influência assim? Talvez esse reino fosse na verdade uma ditadura? Então existia uma possibilidade de uma revolução nascer para mudar tudo, já que a população era governada por um rei lixo que seria sucedido por uma princesa vadia. Na realidade, nesse país, não é o rei que... Bem, deixa isso pra lá, vamos voltar a falar sobre a marca de escravidão. Ah, sim, desviamos demais do assunto. E agora que penso sobre isso, não me importo com o que vai acontecer àquele rei lixo. Então, você veio para reaplicar a maldição, certo? Sim,
Isso é possível? Sempre que você desejar, com um estalar de dedos, um assistente apareceu com o mesmo jarro usado para marcá-la na primeira vez. A Rafalia, envergonhada, tirou sua armadura e expôs o peito. O que acha? Perguntou a menina. Acho que? Suspiro. Por que ela estava sentindo tanta vergonha? Até mesmo suspirando. Fiz alguma coisa errada? Assim como na última vez, coloquei meu sangue na tinta e a mistura foi aplicada no local onde a marca da Raptalia costumava ficar. Mesmo que apaguem a marca, ainda é possível restaurá-la. A marca começou a reaparecer brilhando no tórax de Rafalia. Gemido de dor. Como esperado, parecia doloroso. No entanto, ela suportou a dor. A restauração foi concluída diante dos meus olhos. Precisava checar a punição para a desobediência de ordens. Acho que posso pegar leve dessa vez. Rafalia decidiu voltar a ser uma escrava para ganhar minha confiança. Então devia confiar nela a partir daquele momento. Tudo certo. Agora, enquanto pensava sobre o que fazer, percebi que ainda havia um pouco de tinta sobrando no pote. Ei, posso ter um pouco daquela tinta? Irei pagar por ela. Claro, vá em frente. Espalhei o restante da tinta do pote sobre meu escudo, sugando, e ele absorveu tudo. Os requerimentos para escudo do escravocrata foram liberados. Os requerimentos para escudo do escravocrata 2 foram liberados. Escudo do escravocrata. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Ajuste no crescimento dos escravos. Pequeno. Escudo do escravocrata 2. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Ajuste no status dos escravos. Pequeno. Escudo do escravocrata. Bem, isso era esperado. Uma nova ramificação apareceu na árvore, derivando do grupo do escudo pequeno. Não era tão forte. Entretanto, o bônus atraiu minha atenção. Ajuste no crescimento. E 2 escudos foram liberados a partir de apenas um pouco de tinta? Olhei para Rafalia. O que foi? Isso me lembra que o escudo já absorveu o cabelo dela antes. O escudo de Guaxinim foi liberado naquela vez, no entanto talvez aquilo tenha preenchido as condições do escudo do escravocrata 2. Como preenchi os requisitos de antemão, os 2 escudos foram liberados ao mesmo tempo. Isso parecia fazer sentido. Nesse caso, Rafalia, me dá um pouco do seu sangue. Hã? Por quê? Tem algo que gostaria de testar. Intrigada, ela fez um pequeno corte na ponta do dedo e derramou um pouco do sangue na tigela. Coloquei aquele sangue no meu escudo. Os requerimentos para o escudo do escravocrata 3 foram liberados. Escudo do escravocrata 3. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Ajuste no crescimento dos escravos. Médio. Boa. Deu certo. Naofumi-sama? Você parece estar se divertindo, disse Rafalia. É que um escudo bem interessante apareceu. Isso é ótimo. Decidi equipar o escudo do escravocrata até que suas habilidades fossem liberadas. Tudo certo, agora. HN? Pensei em ir embora já que tínhamos finalizado nossos negócios ali, mas uma caixa de madeira cheia de ovos chamou minha atenção. Não lembrava de ter visto algo assim na última vez. Então fiquei curioso. O que é isso? Perguntei ao traficante de escravos. Esse é o produto que vendemos na loja de fachada. E com o que vocês vendem nela? Monstros, respondeu o comerciante, excitado por algum motivo. Monstros? Isso quer dizer que existem domadores nesse mundo? Olha só, o Yusha-sama já tinha ouvido falar deles? Acho que nunca vi nenhum, mas... Naofumi-sama, interrompeu Rafalia, levantando a mão. O que? Filorial são monstros criados por domadores. Nunca tinha ouvido falar daquele nome. Então eu não fazia ideia do que ela estava dizendo. O que é isso? São os pássaros que você vê pela cidade puxando carroças ao invés de cavalos. Aquelas coisas. Aqueles pássaros pareciam com chocobos. Achei eram animais normais desse mundo, mas, pelo visto, eram considerados monstros. No vilarejo em que eu vivia, também haviam pessoas que domavam monstros. Muitas das fazendas os criavam pela carne. Então era assim que funcionava? Pelo visto fazendeiros também eram considerados domadores de monstros nesse mundo. Então, para que os ovos? É muito difícil trabalhar com monstros se o dono não os criar desde o nascimento, então é melhor vende-los dessa forma. Entendi. Gostaria de ver as celas com monstros crescidos?
Se mostrasse algum interesse em um produto, ele tentaria vendê-lo na hora. O traficante de escravos era um verdadeiro homem de negócios. Não estou muito interessado. Estava com outras preocupações na cabeça. Só me explica uma coisa, o que aquela marcação quer dizer? Não conseguia entender o que estava escrito. Havia uma seta apontando para a caixa e caracteres que pareciam números. É uma loteria de ovos de monstro. 100 moedas de prata por tentativa. Isso é bem caro. A gente só tinha 508 moedas de prata. O que era considerado bastante dinheiro. É porque você pode ganhar monstros valiosos. Só para eu ter certeza uma ideia. Os Filorial, qual é o valor normal deles? O preço de um adulto é por volta de 200 moedas. O valor varia dependendo das penas e do pedigree. Sim, então pintinhos e ovos devem ser mais baratos que adultos, não é? Mas também temos que considerar os custos de criação. Será que é bom negócio? Não se você pensar assim, pois há outras espécies de monstros misturados aqui. Entendi, por isso que é uma loteria. Então tudo dependia da sorte. Você perdia se tirasse um ovo que valesse menos que o dinheiro gasto ou vencia se fosse mais caro. Acho não há ovos vencedores aqui, não é? O que? O Yusha-sama acha mesmo que meu estabelecimento faria tal golpe. Estou errado? Tenho orgulho do meu negócio. Apesar de gostar de enganar clientes de vez em quando, nunca iria mentir sobre meus produtos. Gosta de enganar, mas não mente. Que tipo de lógica era essa? Achei melhor desistir de tentar entender ele. Então, qual é o prêmio vencedor? Acho que vocês heróis irão entender se eu chamá-lo de Kiryu. Kiryu. Talvez fosse um dragão que cavaleiro de alto rank usavam dois? Um dragão para montaria? Esses são de uma espécie que voa. São bem populares, então a demanda para nobres é sempre alta. Um dragão voador, agora sim, isso é um mundo de fantasia. Naofumi-sama? O preço de mercado é de 20 moedas de ouro para um. Quais são as chances de sair um Kiryu? Bem, agora temos 250 ovos na loteria. Um deles é o premiado. Então uma chance em 250. Uma magia poderosa foi conjurada para que a aparência e o peso de todos sejam os mesmos. E o cliente tem que aceitar a possibilidade de perder antes de o deixarmos jogar. Você sabe mesmo como fazer um bom negócio. Mas é claro, e se alguém vencer usaremos o nome dele. E com a publicidade nós ganhamos muitos novos participantes. Mas ainda é apenas um jogo de sorte. E se um cliente comprar 10 ovos nós permitimos que ele pegue mais um da caixa como bônus. Sim. Mas as chances continuam bem baixas? Sim. Entretanto, há outras espécies que valem pelo menos 300 moedas de prata. Ouvir isso me fez sorrir. Espera um pouco, isso era tipo um Gacha Game 3, não é? Seria fácil fazer as pessoas gastarem muito dinheiro com algo assim. Quase cai nessa armadilha. HM. Mesmo assim, isso me fez perceber algo importante. Seria perigoso no futuro se eu tivesse apenas um companheiro no grupo. Então qual era o melhor negócio? Comprar outro escravo ou criar um monstro? Seria interessante testar o novo escudo do escravocrata. O nível da Rafalia já estava alto, então ela não se beneficiaria muito com o ajuste no crescimento dos escravos. Entretanto, me lembrei do rosto Motoyazu. Aquele cara insistiu muito na ideia de libertar os escravos. Era certo pensar daquela forma, mas ele deve ter dito aquilo porque a Rafalia tinha um rosto bonito. E escravos necessitavam de equipamentos, o que custava muito dinheiro. Minha pobre carteira mal conseguia manter as ferramentas da Rafalia. Ok, então vou tentar uma vez. Muito obrigado. Como presente, irei oferecer a cerimônia para escravidão de graça. Olha só, que generoso. Gostei disso. Naofumi-sama. O que foi? Vai mesmo comprar um ovo de monstro? Sim, a onda foi meio difícil então pensei que precisamos de mais alguém no grupo. Equipamentos para outro escravo custaria muito dinheiro, então pensei que criar um monstro poderia ser interessante para nós. Sabe que monstros também trazem um monte de problemas, não é? Sei disso. Mas você não quer um bichinho de estimação? Mas, você não está querendo dragão? Vou ficar feliz mesmo que saia a merda de um usapiru. Eu não odiava animais, vários MMORPGs deixavam o jogador ter um mascote. Era relaxante criá-los no jogo, talvez fosse o mesmo naquele mundo. E,
Se ele seguisse minhas ordens por causa da marca de escravidão, também poderia ser útil em batalhas. Percebi que só porque minha carteira estava um pouco mais cheia, eu tinha ficado um pouco menos cuidadoso com os meus gastos. No entanto, essa deveria ser uma boa compra graças ao escudo do escravocrata. E se precisarmos vendê-lo depois de crescido, seria doloroso fazer isso com um escravo. Entendi. Isso faz sentido. Claro, existia a possibilidade de nos apegarmos a ele, porém, se ficássemos sem dinheiro, poderíamos suportar a dor da venda. Contudo, um escravo era uma outra pessoa, então fazer isso seria bem pior. Eu não seria capaz de vender alguém próximo a mim como a Rafalia. No entanto, monstros não conseguiam falar, então a situação seria apenas um pouco dolorosa. Poderei abandoná-lo dizendo, desejo que encontre um bom mestre sem me sentir muito culpado. Você também recompra monstros, não é? Sim. A inteligência do Yusha-sama ainda me surpreende. Esse traficante de escravos se excitava com muita facilidade. Quero dar uma olhada nos ovos agora. Ele tinha dito algo sobre não ser possível diferenciar um do outro. Bem, não tinha escolha a não ser escolher um aleatório. Vou pegar esse aqui então. Usando minha intuição, escolhi um do lado direito da caixa. Por favor, marque esse símbolo que está no ovo com seu sangue para finalizar a compra. Como instruído, coloquei meu sangue no ovo. Uma luz vermelha brilhou e um ícone que dizia domador de monstro apareceu na minha visão. A mesma coisa apareceu quando completei o contrato de escravidão, fiz com que a penalidade por desobedecer às ordens fosse mais dolorosa que a da atual Rafalia. Estava trabalhando com um monstro afinal de contas. Seria melhor que a punição fosse severa já que ele não entenderia palavras humanas. Agora só faltava chocar o ovo. O traficante abriu algo parecido com uma incubadora enquanto sorria. Se por algum motivo isso não chocar, vou querer um reembolso. Admiro muito você, Yusha-sama. É um homem que não irá ficar calado a não ser que faça cada centavo valer a pena. Esse traficante pareceu feliz quando falei aquilo. Droga, será que esse cara é um masoquista? Não é como se eu tivesse o hobby de abusar de outros homens, mas... Não, agora que penso nisso, ficaria muito feliz se eu pudesse fazer aqueles heróis de merda sofrerem um pouco. Mesmo que pareça apenas palavras vazias, realmente irei vir. Vou soltar minha escrava violenta em cima de você, ameacei. Ei! O que você espera que eu faça? Reclamou Rafalia. Sei muito bem disso, respondeu o traficante, claramente de bom humor. Quanto tempo até chocar? Perguntei ao comerciante, após entregá-lo as 100 moedas de prata. Está escrito na incubadora. HM. Os caracteres que pareciam números estavam mudando. Rafalia, você consegue ler? HM. Apenas um pouco, deve chocar alguma hora amanhã. Tão rápido. Bem, isso é bom. Estarei esperando pela sua próxima visita. Depois de pagar tudo, nós saímos da tenda com nosso ovo. Teichi no Yusha no Naragari, capítulo 25, presente da vida. Então tá, o que vem depois? Eu lembrei das poções que sobraram da onda. Mesmo que eu tinha preparado elas com antecedência, eu nunca usei elas no fim. Pode ser melhor só vender elas para uma loja de remédios. Vamos para a loja de remédios e então, o ferreiro. Naofumi-sama, nós não vamos receber mais nenhuma ajuda, então devemos ser cuidadosos com nosso dinheiro. Nós devemos evitar de fazer o que nós estivemos fazendo até agora. Rafalia, entendido. Naofumi, neste momento, nós vamos ficar bem com nosso equipamento atual. Vamos considerar coisas só quando nós realmente precisarmos delas. Rafalia, Naofumi, Fumu, essa é uma boa ideia. Contudo, nós só temos bens baratos comparados com o equipamento dos outros heróis. Eu acho que seria uma boa ideia pegar para Rafalia uma arma melhor quando nós começarmos a lutar com inimigos mais fortes. Só faz alguns dias desde que nós compramos armas novas. Imagine o que o Eiji iria pensar. Rafalia, Naofumi, o Eiji da loja de armas tem nos dado vários serviços. Apesar dele permitir a gente trocar nosso equipamento, nós não seremos capazes de pagar por equipamento melhor com nossos fundos atuais. Certo, vamos economizar então. Naofumi, Rafalia, bom, não era uma má ideia ser econômico com seu dinheiro. Então, vamos para a loja de remédios. Naofumi, e assim, nós fomos para a loja de remédios. O dono tinha um sorriso amigável quando ele nos viu. O que?
O que está acontecendo? Naofumi, normalmente, ele tinha uma expressão azeda no rosto quando ele nos via, então vendo ele com um sorriso mandou um arrepio na minha espinha. Nada demais. Eu só queria te agradecer se você viesse. Farmacêutico, Naofumi, nós estávamos ambos confusos. Eu ouvi que vocês salvaram meus parentes na Vila Ryuto. Eles me falaram para te ajudar se for possível. Farmacêutico, entendo. Naofumi, quando a onda acabou, todo mundo da Vila Ryuto se juntou e nos agradeceu. Parece que os parentes dele estavam entre eles. Então, obrigado por isso. Farmacêutico, o dono da loja pegou um livro de um armário e me deu. O que é isso? Naofumi, você tem feito receitas de level iniciantes. Esse livro tem um monte de receitas para remédio de level médio. Essa vai ser uma boa hora para você tentar elas, farmacêutico. Naofumi, eu gentilmente abri o livro de receitas de level médio. A junta estava num estado ruim, mas as letras estavam impressas claramente. Não consigo ler isso. Obrigado. Eu vou tentar elas. Naofumi, eu devia mostrar para ele alguma gratidão por nos ajudar. Receitas para remédios com um valor de venda mais alto provavelmente devem ser achadas aqui. Estou feliz de ouvir isso. Farmacêutico, eu senti pressionado porque opuso não ser capaz de responder à boa vontade dele. Eu já tinha desistido de ler a linguagem desse mundo, mas pode ser uma boa ideia aprender ela. A dona da loja de magia também falou para você passar por lá. Farmacêutico, loja de magia? Naofumi-sama, é a loja que vende livros de magia. Rafalia, entendo. Naofumi, eu pensei que fosse só uma livraria, mas agora que paro para pensar, eles tinham coisas como bolas de cristais no fundo. Onde é isso? Naofumi, a loja grande junto da estrada principal. Farmacêutico, uma das maiores livrarias na cidade. Então, como posso lhe ajudar hoje? Farmacêutico, hoje, Naofumi, eu vendi minhas poções por mais que a quantia usual. Eu também comprei novas ferramentas usando aquele dinheiro antes de ir para a loja de magia. Você é o herói do escudo. Você foi uma grande ajuda para meu neto. Velha bruxa, isso não é uma ofensa. É só porque ela se veste como uma bruxa e é um pouco velha. Naofumi, eu não tinha ideia de quem ela estava falando, mas provavelmente era alguém da vila. A velha senhora da loja de magia nos cumprimentou educadamente. A velha senhora era um pouco gorda e vestia uma roupa estilo de bruxa. Então do que você precisa? Velha bruxa, eu olhei em volta da loja de magia que eu pensava ser apenas uma livraria. Haviam fileiras de livros velhos e vários cristais colocados atrás do balcão. Junto de coisas como cajados, isso definitivamente passa a sensação de uma loja de magia. De qualquer jeito, como você usa magia nesse mundo? Essa jovem senhorita ali é sua companheira? Velha bruxa, de acompanhar, não como namorada. Naofumi, eu acenei para Rafalia. Por favor, espere um momento. Velha bruxa, a velha senhora disse e tirou uma bola de cristal de trás do balcão, então começou a conjurar algum tipo de feitiço. Ok, então vamos lá, herói do escudo Sama. Você pode dar uma olhada para a bola de cristal? Velha bruxa, claro. Naofumi, o que está acontecendo? É o que eu pensei enquanto eu olhava dentro da bola de cristal. Ela estava brilhando um pouco, mas eu não notei mais nada. Parece que o herói do escudo Sama é adequado para magia de cura e suporte. Velha bruxa, Naofumi, eu sou adequado para magia. Se apresse e me ensine então. Bem, eu não posso realmente reclamar já que eu não iria entender. Próxima é a jovem senhoria Li. Velha bruxa, ok. Naofumi, eu fui para o lado enquanto Rafali olhava dentro da bola de cristal em seguida. Como esperado, a jovem senhorita da raça guaxinim é adequada para magia de luz e sombras. Velha bruxa, como esperado, no sentido que isso é normal. Naofumi, sim, a raça dela é habilidosa em ilusões usando distorções de luz e dissimulações sombrias. Velha bruxa, entendo. Então a raça guaxinim é similar com tanukis. Parece que mesmo no Japão, tanukis são um tipo de criatura que podem se transformar em humanos. E agora o que? Naofumi, aqui,
Só algo dessa velha senhora na loja de magia. Velha bruxa, a velha senhora nos deu 3 livros. Livros de novo. Mesmo que eu tenha dito que eu não podia ler, por que você estava também nos dando livros? N.T. Não. Você não disse isso para ela, Naofumi. Eu queria mesmo te dar uma bola de cristal, mas a fonte de renda desta velha senhora seria comprometida se eu te desse. Velha bruxa. N.T. Estou quase mudando para velha senhora, mas acho que fica genérico demais para alguém especializado em magia. O que você quer dizer? Naofumi, o herói do escudo Sama não sabe que você pode aprender uma magia por soltar magia compatível por uma bola de cristal. Velha bruxa, o que? Isso quer dizer que eu posso usar magia mesmo que eu não saiba ler? O país recentemente fez um grande pedido de bolas de cristais para os heróis. Um monte delas foram entregadas. O herói do escudo Sama não sabia. Velha bruxa, eu não tinha ideia. Naofumi, por causa daquele lixo de rei. Elas provavelmente foram dadas para os outros heróis. Pô, eles me deixaram para morrer. Apesar de livros de magia serem um peso, pode aprender 10 feitiços em um único mês com estudos dedicados. Velha bruxa, N.T. Peso no sentido de chateação. Então, um feitiço com uma bola de cristal e 3 feitiços por livro de magia, apesar de eu ainda não poder ler. Não, já que ela disse um mês talvez tenha algo a mais nisso. Minhas desculpas. Velha bruxa, não, esses livros de magia são mais do que o suficiente. Rafalia respondeu enquanto sorria. Eu concordei junto. Então quanto de magia nós seremos capazes de usar? Naofumi, esses são todos de level iniciante. Para level mais alto, por favor compre eles. Velha bruxa, Naofumi, isso é uma loja. Então nós não devemos ser ingratos já que ela estava prejudicando seu próprio negócio por dar embora esses livros. Obrigado. Naofumi, era difícil de expressar mas nós aceitamos os livros de magia dela. Naofumi, eu soltei um suspiro. Eu não gosto muito de estudar. O que alguém com notas baixas como eu pode fazer com esses livros? Tá bom. Eu definitivamente vou decifrar as receitas e feitiços nesses livros. É o que eu gostaria de falar. Eu meio que queria que meu escudo tivesse uma habilidade de tradução de linguagem escrita. Tem uma grande chance do meu escudo ter receitas para vários tipos de remédios. Eu devo ser capaz de fazer elas se eu tentar. Contudo, eu me pergunto qual opção deve ser melhor, gastar o esforço para procurar pelos ramos do meu escudo ou aprendendo a língua e entendendo as receitas de remédios dos livros. Com a última, eu teria que lidar com custos e outros problemas. Ainda, só de pensar que com a possibilidade do meu escudo tendo um jeito de traduzir a língua escrita desse mundo me fez perder minha força de vontade. Vamos aprender magia juntos. Rafalia disse alegremente para mim. Mas eu não posso ler a língua desse mundo, Naofumi. É por isso que devemos aprender juntos. Rafalia, bem, eu acho que isso tá bom. Naofumi, bom, não machuca estudar enquanto faço remédios. Enfim, quando é a próxima onda? Rafalia, HN? Um momento. Naofumi, eu olhei para o ícone no canto da minha visão e chequei o menu para a próxima onda agendada. Próxima, 45 dias e 14 horas. Em 45 dias. Naofumi, não era todo mês. Bem, parando para pensar, só fazendo há cerca de 2 meses desde que eu fui invocado aqui. Nesse caso, talvez o tempo limite seja maior dessa vez. Só foi alguns dias entre Rafalia se tornar uma escrava e me encontrar. 1 mês é um longo tempo então. Bem, ter muito tempo também é bom. Rafalia, é possível que não tenha muito que possamos fazer nesse período. Por enquanto, nós já terminamos tudo o que precisávamos fazer aqui. Naofumi, nós reaplicamos a maldição e vendemos os remédios. Nós também recebemos os livros. Eu acho que é isso. Rafalia confirmou. Já que voltar aqui porque nós esquecemos algo seria uma perda de tempo. Vamos pegar alguma comida e então grindar alguns levels em seguida. Naofumi, NT, grindar é sair matando monstros em busca de experiência. Conjugação brasileira de verbo em inglês. Como farmar, tancar etc. Ok. Rafalia, o café da manhã de hoje me surpreendeu. Porque do meu senso de gosto tinha retornado.
Eu agora posso dizer que algo tem um gosto delicioso. Requerimentos para escudo de pilão foram liberados. Requerimentos para escudo de Becker foram liberados. Requerimentos para escudo de Yagen foram liberados. NT, como o pilão, mas é uma roda. Escudo de pilão, habilidade selada. Bônus de equipamento, mistura novata. Escudo de Becker, habilidade selada. Bônus de equipamento, bônus de soluções líquidas. Escudo de Yagen, habilidade selada. Bônus de equipamento, skill de colheita 2. Depois de comer, nós saímos da cidade e fomos para a direção da Vila Ryuto. Perto era um redor com uma quantia moderada de monstros. Eu não sei os lugares de Grind dos outros heróis. Porque o único jeito de achar esses lugares era ou perguntar para os locais ou procurar por você mesmo. Achar um lugar decente de caça só de olhar o mapa era bem difícil, suficiente para ser chamado de um desafio. Apesar de não ser como se estivéssemos competindo, era levemente frustrante ficar atrás dos outros heróis. Era só que lutar com monstros novos e deixar meu escudo evoluir não soa muito mal. Enquanto eu deixei de fora muitos detalhes, um monte de escudos foram liberados. Apesar das minhas habilidades terem subido, tinha um pequeno problema nisso em si. Por causa do meu escudo, minha defesa aumentou bastante. Meus outros stats como agilidade, estamina, poder mágico e SP todos subiram. Tudo além de ataque. Por esse motivo, durante a última onda eu não recebi de fato nenhum ferimento. Enquanto estamos no caminho. Falando nisso, eu posso absorver qualquer monstros da onda. Naofumi, eu esqueci completamente disso depois de retornar da invasão, mas eu quero ver se meu escudo reagirá para eles. Então perto da Vila Ryuto, nós achamos os corpos dos monstros da onda. Requerimentos para escudo de gafanhoto do submundo foram liberados. Requerimentos para escudo de abelha do submundo foram liberados. Requerimentos para escudo de demônio devorador de corpos do submundo foram liberados. Escudo de gafanhoto do submundo. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Defesa 6. Escudo de abelha do submundo. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Agilidade 6. Escudo de demônio devorador de corpos do submundo. NT. É o parecido com Gol. Nome enorme. Eu sei. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Prevenção de decomposição. P. Depois eu chequei para ver se qualquer outros escudos seriam liberados desses. Contudo, os requerimentos para essa série de escudos não foram cumpridos e só um deles foi liberado. Requerimentos para escudo de espinho de abelha foram liberados. Escudo de espinho de abelha. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Ataque 1. Efeito especial. Escudo de espinhos. P. Veneno da abelha. Paralisia. Com isso nós continuamos em frente. Os aldeões estavam no meio da eliminação do corpo da quimera. Dia. Naofumi, herói do escudo Sama. Aldeão. Por causa dos nossos esforços no outro dia, os aldeões nos receberam calorosamente. Esse é o chefe da onda? Naofumi, eu resmungo enquanto olho para o corpo da quimera. Eu olho de perto para a coisa chamada quimera, mas por algum motivo, não parece bem com os monstros desse mundo. Talvez seja cor ou algo assim, mas eu não posso falar com certeza o motivo. Que coisa assustadora. Aldeão. Naofumi. Os aldeões e eu concordamos. Eu imagino se os outros heróis ou a brigada de Knight já colherem isso. O que sobrou da carne e pelo estão esburacados. Posso pegar um pouco também? Naofumi, por favor vá em frente, nós estamos tendo problemas eliminando isso de qualquer forma. Você precisa da nossa ajuda para processar e preparar as partes? Aldeão, isso não soa muito ruim, mas não parece ter muito que eu possa usar. Naofumi, o pelo estava esburacado então não era possível fazer algo como uma armadura. Então, tudo o que sobrou são a carne e ossos, e a cauda de cobra. As cabeças foram removidas e levadas. Olhando para isso, parecia que tinha 3 cabeças. Bem, tanto faz, Rafalia e eu cortamos a parte o corpo e deixei meu escudo absorver os pedaços. Requerimentos para escudo de carne de Quimera foram liberados. Requerimentos para escudo de osso de Quimera foram liberados. Requerimentos para escudo de couro de Quimera foram liberados. Requerimentos para escudo de víbora de Quimera foram liberados. Escudo de card de Quimera. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Skill de cozinhar. Escudo de osso de Quimera. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Resistência às trevas. M.
Escudo de couro de quimera. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Defesa 10. Escudo de víbora de quimera. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Skill. Troca de escudo. Mistura de antídoto. Resistência a veneno. M. Efeito especial. Presa venenosa da cobra. M. Gancho. O último parecia vir com montes de bônus úteis. O aumento da defesa era bem alto também. Contudo, usar o escudo requeria um level alto e liberação demais da série Quimera. Deve ser tranquilo fazer isso depois, mas tem uma grande chance de ser importante para a próxima onda. E o resto? Naofumi, eu perguntei aos aldeões. Nós íamos enterrar isso de qualquer jeito, então pegue qualquer coisa que você precisar. Aldeão, certo, Naofumi, apesar de ser um pouco de um desperdício, tudo o que sobrou era na maioria só carne e ossos. Eu acho que podemos ficar nos ossos, mas eu acho que nós podemos usar a carne para bife. Só que não tem como isso ser comestível. Então era assim. Eu sentia que aquilo podia ser usado como ingredientes para algumas poções mágicas, mas eu não tenho certeza se alguém iria sequer comprar isso. Também, seria ruim se as partes restantes apodrecessem. Também seria assustador se isso de alguma forma se regenerasse por não ter sido conservado propriamente. Sobre os ossos, eu acho que eles devem estar bem. Contudo, mesmo nisso nós devemos ser provavelmente cuidadosos. Então eu vou levar o quanto for possível. Naofumi, mas isso será meio pesado. Aldeão, posso ter a vila cuidando do resto? Naofumi, Se o herói do escudo Sama está pedindo, aldeão, só pegue a carne e seque ela, mas deixe um pouco e veja se tem qualquer pessoa que queria comprar um pouco. Isso deve ajudar com a reconstrução. Deve ter pessoas que comprem a carne dos monstros da onda para poder pesquisar nelas. Naofumi, sim, deve ter. Aldeão, os aldeões pareciam interessados no fundo de reconstrução, então eles aceitaram minha sugestão. Eu lidei com as entranhas e as outras partes facilmente perecíveis, absorvendo elas no meu escudo. O sol tinha se posto pela hora que finalmente chegamos na Vila Ryuto. A vila estava metade destruída, mas todos os sobreviventes ficaram juntos nas casas intactas que ficaram. Nós recebemos um quarto em um hotel seguro e passamos quietamente o resto do dia descansando. Apesar de eu querer ajudar com a reconstrução, nós não temos o luxo de nos preocupar com outros agora. Naofumi, hoje, nós fomos cuidados pelo povo da Vila Ryuto. Eles estavam gratos pela nossa ajuda com as partes da quimera, mas para nós recebermos uma refeição grátis e quarto pode ser exagerando isso. Você está certo. Mas seria ótimo se nós pudéssemos fazer algo que fosse mutuamente benéfico. Aldeão. Um aldeão que podia ler e escrever nos providenciou com um gráfico com o alfabeto desse mundo. Em outras palavras, uma tabela de hiragana. Ou a tabela alfabética em português. NT, ele fala inglês. Mas como estou traduzindo e usamos o mesmo alfabeto? Depois disso, já que Rafalia podia ler um pouco, eu fiz ela apontar os caracteres e me ensinar a pronúncia até que eu lentamente decifrei a tabela. Com isso, talvez algumas palavras pudessem ser formadas, mas entendendo ela inteira seria difícil. Por ora eu não preciso correr para aprender as letras. Entre fazer remédios, eu trabalhei duro para memorizar os caracteres. Teichi no Yusha no Nariagari, capítulo 26. Firo. Na manhã seguinte, Rafalia e eu perdemos a hora por termos ficado acordados até tarde noite passada. Eu gemia com o livro de magia em uma mão. Eu estava preparando ervas medicinais em remédio. Enquanto eu me preparava para levantar para sair e reganhar algum tempo por ter dormido demais. Está nascendo. Rafalia, NT. Este é o primeiro capítulo que as falas estão marcadas no Bakatsuki em inglês. O Gu pelo visto começou a fazer isso. Mas não ficou bacana. Aqui ele falava que foi o Naofumi, mas olha a próxima linha. Eu deixei o ovo em uma janela no quarto. Rafalia notou que o ovo, que eu comprei ontem, havia começado a trincar. Uma asa fofinha com penas podia ser vista espiando fora entre as rachaduras. Está tentando realmente duro se livrar da sua casca. Ok. Naofumi, eu estou interessado no que vai eclodir do ovo. Eu observei o ovo enquanto mais rachaduras apareciam. As rachaduras se espalharam barulhosamente com um som piqui-piqui. O rosto de um bebê demônio emergiu do ovo. Pi. Filhote. Ele pulou animadamente e colidiu com minha cara. Não foi nem um pouco doloroso,
e o demônio parecia muito energético apesar de ter acabado de nascer. Apesar que eu não sei a raça, parecia que as condições físicas eram boas e iria crescer bem se fosse cuidado propriamente. Que tipo de demônio é esse? Essa coisa é da raça do pássaro piquiu. Naofumi, piquiu é um demônio que era muito similar com um condor que não podia voar alto por ser deformado. Eu observei o corpo do pintinho recém-nascido. O corpo parecia mais ágil que os balões e eu podia esperar ele atacar quando crescesse devido ao seu bico. Bem, eu não sou acostumada com demônios. Rafalia respondeu com um rosto embaraçado. Não tenho o que fazer. Devemos ir perguntar para alguns aldeões? Naofumi, porque era um demônio comprado, não devia ser perigoso trazer por aí. Se tivesse qualquer problema, ele iria obedecer meus comandos. Quando eu estendi minha mão para o pintinho demônio, ele subiu correndo minha mão, foi para meu ombro e pulou no topo da minha cabeça para se ajeitar. Pi! Filhote, Suri escorregando da minha cabeça para minhas bochechas. Isso é, realmente bonitinho. Fufu, Naofumi-sama, ele deve pensar que você é o pai dele. Rafalia, deve ser provavelmente por causa da cunhagem. Naofumi, ele pode ter registrado com antecedência porque quem moveu ele primeiro fui eu, então assumiu que eu sou seu pai. NT, essa é a definição de cunhagem no sentido psicológico. Quando eu peguei as cascas do ovo, meu escudo reagiu. Ele pode me informar que tipo de demônio é se eu absorver um fragmento do ovo. Logo, eu deixei o escudo absorver um fragmento. Requerimentos para escudo de treinador de demônio foram liberados. Requerimentos para escudo de ovo de demônio foram liberados. Escudo de treinador de demônio. Habilidade liberada. Bônus de equipamento. Correção de crescimento de demônio. PNT. Caso não tenha ficado claro das outras vezes que apareceu. P. Pequeno. M. Ed se aparecer será. G. Hand. Escudo de ovo de demônio. Habilidade liberada. Bônus de equipamento. Skill de cozinhar 2. Um escudo que eu não estava esperando apareceu. Eu vou mudar para o escudo de treinador de demônio do escudo do escravocrata 2 porque parecia mais conveniente. NT. Aqui mudaram o nome do escudo para, traduzindo, escudo do treinador de escravos 2. Vou manter o que eu estava usando mesmo, só avisando. Você descobriu alguma coisa? Rafalia. Não, mas contudo apareceu um escudo que eu não estava esperando. Naofumi, que tipo de demônio era este jovem pintinho? Esperançosamente os caras da vila vão saber. Eu pensei sobre onde o par hoje enquanto andava pela vila que estava no meio da reconstrução. Talvez nós podemos ir para a área pantanosa perto da parte oeste da vila? Eu também quero procurar por um inimigo adequado perto das montanhas no noroeste. Eu vi um aldeão que eu reconheci. Herói do escudo Sama. Aldeão, bom dia. Naofumi Rafalia. Aqui foi onde eu estava defendendo semana passada durante a onda. Parecia que tinha vários rostos familiares aqui reconstruindo a vila. Bom dia. Aldeão. Ele curvou profundamente sua cabeça. Eu estava me sentindo um pouco embaraçado. Pi. Filhote. O pintinho na minha cabeça piou até que bem animado. Oia. Aldeão. O aldeão olhou para o pintinho na minha cabeça. Qual o problema? Naofumi. Eu apontei para o pintinho na minha cabeça. Eu comprei um ovo de um vendedor de demônios. Naofumi. Entendo. Aldeão. Contudo, eu não sei que demônio eu comprei. Vocês sabem que tipo de demônio é esse? Naofumi. Os aldeões encararam intensamente pro pintinho. Vejamos. Você acha que esse é um filorial? Aldeão. NT. Capítulo 24 foi usado filorial, que se bobear é o jeito certo, mas filorial me agrada mais esteticamente. Os pássaros que puxam carroças. Naofumi. Parecia que eu fiz um pouco mais de dinheiro do que eu paguei. Bem, só se o que o aldeão me disse for verdade. Você pode ir checar com o rancho perto da periferia da vila. Aldeão. Então eu estou indo ver. Naofumi. Nós chegamos na casa do companheiro que estava administrando o rancho. O rancho parecia ter sido danificado durante a onda, metade dos demônios criados foram mortos. Resumindo, esse demônio é um filorial. Naofumi, o cara do rancho concordou enquanto eu perguntava. Vejamos. Isto é uma filorial fêmea. Cara do rancho,
A jovem pintinha sentou parada enquanto o cara do rancho julgava ela. Essa cruza da espécie filuária filorial é boa, contudo, se não ter um carro para puxar ela ficará inquieta. Cara do rancho, que tipo de criatura é essa? Naofumi, tem alguma coisa errada? Cara do rancho, não tem nada de estranho se você nasceu nesse mundo. Eu imagino se para esses pássaros os carros são tratados como seus ninhos que protegem seus ovos. Bem, pelo menos eu não perdi nenhum dinheiro. Naofumi, isso não era ruim. Quando ela amadurecer, ela irá por pelo menos 200 moedas de prata. Até que um belo negócio por 100 pratas. Apesar que, eu não sei quanto tempo e dinheiro serão necessários para ela amadurecer. Filhote, a jovem filorial piou na minha cabeça. O que essa companheira come? Naofumi, no começo algo mole, como feijões fervidos. Depois que ela amadurecer, qualquer coisa está bom. Cara do rancho, entendo, obrigado. Naofumi, eu estava surpreso que eu podia me curvar e agradecer tão facilmente assim. Por ora eu devia procurar feijões fervidos dentro da vila. Bem, do que vamos chamar ela? Rafalia. Rafalia me perguntou enquanto mexia com a pintinha. Você vai dar um nome para um mascote que talvez seja vendido? Naofumi, bem, você vai se apegar no momento que um nome é dado, e quando for a hora de vender, você não será capaz. Eu tenho que chamar isso de pintinha de filorial toda vez. Rafalia, Naofumi, isso certamente é problemático. Então, vamos chamar você Firo. Naofumi, N-T, L e R tem o mesmo som no Japão, então ele basicamente tirou o real para nomear a coitada. Tão barato. Rafalia, calada. Naofumi, Firo, a jovem pintinha piou animadamente quando entendeu que ela foi nomeada. Depois do café da manhã nós saímos para caçar com Firo. Onde nós devemos ir hoje? Rafalia, Firo, vejamos, um lugar que possamos andar seguros. Naofumi, ok. Rafalia era muito confiável. Lutas eram muito fáceis comparadas com antes. Firo estava piando alegremente na minha cabeça. Era barulhento, mas muito confortável. Quando a noite se aproximou eu notei alguns sons estranhos. Teve muitos encontros inesperados com demônios, mas eles foram facilmente derrotados. Era provavelmente graças às armas e armadura novinhas em folha. Eu podia derrotar inimigos vindo da frente. Isso tá muito estranho. Não era para Naofumi derrotar nada sozinho. Os resultados de hoje eram: eu LVL 23, Rafalia LVL 27, Firo LVL 12. Apesar de eu dificilmente ter lutado, eu ganhei experiência o suficiente para um level, enquanto o level de Firo decolou. Isso era bom. Para jovens demi-humanos eu ouvi que o corpo crescia rapidamente enquanto upava. Parecia que demônios eram assim também. Mas eu imaginei. A aparência da Firo mudou consideravelmente. Antes, Firo era uma pequena pintinha que podia ser segurada com as duas mãos, mas agora ela era grande e crescida. Bem, sua figura parecia lembrar um bolinho ao vapor, e suas penas cresceram mais claras. A cor mudou de rosa para rosa claro. Eu acariciei as asas lentamente por penas. Requerimento para escudo de treinador de demônio 2 foi liberado. Escudo de treinador de demônio 2. Habilidade liberada. Bônus de equipamento. Correção de status de demônio. Ainda, eu notei o crescimento de Firo quando eu nem notei o da Rafalia. Firo, ela mudou seu piado e estava começando a andar sozinha cambaleando, porque ela era pesada. Tinha uma desagradável premonição vindo da Firo que estava constantemente piando. Apesar que eu comprei comida um pouco demais, parecia que a grama na beira da estrada já era um substituto adequado. O apetite dela era inacabável. Essa era a prova do crescimento rápido dela. Naofumi-sama, Rafalia, eu entendo. Demônios são incríveis. Naofumi, para crescer tanto em um só dia. Era só uma questão de tempo antes que ela pudesse ser montada. Apesar do corpo dela ser forte, era um pouco assustador que a mente dela seria imatura. Logo eu coloquei uma consideravelmente severa limitação. Eu voltei para o hotel e mostrei para o hoteleiro Firo e perguntei onde eu podia deixar ela. Logo após, nós fomos guiados para o estábulo do hotel e arranjamos a palha para ter um ninho. A carne e osso da quimera foram colocados aqui. Naofumi,
Parecia que esse lugar ainda não tinha sido corrompido, então os materiais iriam apodrecer mais lentamente. NT, eu não lembro de ter falado que algum lugar estava corrompido, mas, vocês ouviram o homem. Por ora, eu estou esperando por isso amolecer, então será mais fácil de processar. Hoteleiro, Naofumi, isso não era para comer, isso deixa mais fácil de processar e lidar? Depois disso, eu vou fazer carne seca e procurar por compradores. Eu ainda estou esperando ansioso para vender elas. Parece que alguns magos estão vindo. Aldeão, isso é bom. Naofumi, porque era uma quimera bem grande, parecia ter muito estoque dela. A carne provavelmente era o equivalente a 2 vacas. Era incomestível, mas ainda tinham muitos que queriam pesquisar ela. Esse seria um lugar para conseguir ela. Pio. Firo, Guu, você ainda está com fome? Apesar de eu ter pego comida adicional na vila e ter alimentado ela, parecia que ainda não era o suficiente. Aonde tudo isso vai? Biqui. Biqui biqui. Esse é o som de carne e ossos estralando? Você ainda está crescendo? Para crescer tanto em um dia, isso é bem inacreditável. Naofumi, o hoteleiro observava minha cara ansiosamente. Ela ainda está level 12. Naofumi, 12. Hoteleiro, o hoteleiro está surpreso com minha resposta. Eu acho que é necessário estar por volta do level 20 e precisa de alguns dias para crescer, mas como esperado do poder de um herói Sama. Hoteleiro, tinha a possibilidade da correção de crescimento de demônio, estar tendo uma influência. Mudava toda vez que eu checava os status dela. Que crescimento! Só que eu ainda não posso mandar ela para a batalha. Pio. Firo que estava crescendo rapidamente e saudavelmente piou. Depois que eu fiz carinho na Firo para confirmar que ela estava dormindo, eu voltei para Rafali e meu quarto. Eu ia estudar as letras desse mundo depois disso. O problema é que tinham letras demais nessa linguagem. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.